No triângulo retângulo de cateto H e hipotenusa 8, aplicamos a relação trigonométrica. Seno de 45 graus é igual a H sobre 8, ou H igual a 8 vezes seno de 45 graus. Portanto, H é 8 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a 4 raiz quadrada de 2. O volume do cilindro é dado por área da base vezes a altura, portanto, volume V é igual a π vezes R ao quadrado vezes H, que é igual a π vezes 3 ao quadrado vezes 4 raiz quadrada de 2, que é igual a 36 raiz quadrada de 2 vezes π. E respondemos, seu volume é 36 raiz quadrada de 2 vezes π centímetros cúbicos. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo da figura, escrevemos x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é igual a 16, portanto x igual a 4. Sendo x igual a 4, a base da secção é o dobro, ou seja, 8. Como a secção é equivalente à base, escrevemos a área da secção é igual à área da base, portanto 8H é igual a πr ao quadrado, ou ainda 8H é igual a 25π, portanto H é igual a 25π sobre 8. O volume do cilindro é dado por área da base vezes altura, portanto, πr ao quadrado vezes h, que é igual a π vezes 25 vezes 25π sobre 8, que é igual a 625π ao quadrado sobre 8. Portanto, a resposta é: o volume é 625π ao quadrado sobre 8 centímetros cúbicos. A seguir, temos uma definição para cone. São elementos do cone vértice, o ponto V, base, o círculo lambda de centro O e raio R, giratriz é o segmento que une qualquer ponto da circunferência lambda ao vértice V.
Eixo é o segmento que une o centro da circunferência lambda ao vértice V. A altura é a distância entre o vértice V e o plano da base. E o segmento R representa o raio da base. Os cones circulares se classificam em oblíquo, reto e equilátero, conforme as figuras seguintes. Montamos a seguinte regra de 3. O comprimento do arco 2πg está para a área do setor πg ao quadrado, assim como o comprimento do arco 2πr está para a área do setor AL. Aplicando a propriedade das proporções, escrevemos 2π vezes g vezes AL é igual a 2πr vezes π vezes g ao quadrado. Simplificando a expressão, encontramos AL é igual a π vezes R vezes G. Definimos ângulo do setor circular como θ igual 2πr sobre G na unidade radiano, ou θ igual 360 graus vezes R sobre G na unidade grau. A superfície na cor laranja é um triângulo mistilíneo de base 2πr e altura g, cuja área, portanto, é dada por A igual a meio vezes 2π vezes R vezes G. Cancelando o fator comum 2, encontramos A igual πRG.
Essa área assim encontrada corresponde à área lateral do cone, ou seja, a L igual π vezes R vezes G. A área total do cone é dada por AT igual a L mais B, onde B é a área da base. Portanto, a área total é igual a πRG mais πr ao quadrado. E colocando πr em evidência, encontramos para a área total πr que multiplica G mais R. O volume do cone é dado por V igual a 1/3 de área da base vezes a altura. Portanto, V igual a 1/3 de π vezes R ao quadrado vezes H. Veja a seguir figura representativa do enunciado. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, obtendo h ao quadrado igual a 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado, que é igual a 64, portanto h é igual a 8. E respondemos, a altura do cone é 8 centímetros. Veja a seguir figura representativa do enunciado. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, encontramos r ao quadrado igual a 65 ao quadrado menos 56 ao quadrado, que é igual a 1089. Portanto, r é igual a 33 e d igual a 66. E respondemos, o diâmetro da base mede 66 centímetros. Veja a seguir figura representativa do enunciado. No triângulo retângulo, aplicamos a relação trigonométrica cosseno de 60 graus é igual a 5 sobre g. Portanto, meio é igual a 5 sobre g e g igual a 10. A área lateral do cone é dada por AL igual a π vezes R vezes G, que é igual a π vezes 5 vezes 10, que é igual a 50π. E respondemos, a área lateral é 50π centímetros quadrados. Veja a seguir figura representativa do enunciado.
O ângulo θ em questão é dado por 360 graus vezes R sobre G, portanto, 60 graus é igual a 360 graus vezes R sobre G, portanto, R sobre G é igual a 1/6. E respondemos, a razão entre o raio e a geratriz é 1/6. Veja a seguir figura representativa do enunciado. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, obtendo h² igual a g² menos r². Levando em conta que h igual a 3r sobre 4 fica 3r sobre 4 ao² é igual a g² menos r², ou 9r² sobre 16 é igual a g² menos r². Portanto, g² é igual a r² mais 9r² sobre 16, que é igual a 25r² sobre 16, acarretando r² sobre g² igual a 16 sobre 25, portanto, r sobre g igual a 4/5. O ângulo θ da figura é dado por 360 graus vezes R sobre G. Portanto, θ é igual a 360 graus vezes 4/5, ou θ é igual a 288 graus. E respondemos, o ângulo em questão mede 288 graus. Em relação ao enunciado, escrevemos o volume do cilindro é igual a V, que é igual a π vezes R minúsculo ao quadrado vezes H. E o volume do cone é igual a 1/3 vezes π vezes R ao quadrado maiúsculo vezes H. Levando em conta que o volume do cilindro é igual ao volume do cone, dividindo membro a membro essas duas igualdades, encontramos V sobre V é igual a π vezes R minúsculo ao quadrado vezes H sobre 1/3 vezes π vezes R maiúsculo ao quadrado vezes H. Simplificando a expressão, encontrando 1 sobre 1 é igual a R minúsculo ao quadrado sobre 1/3 de R maiúsculo ao quadrado.
Portanto, R minúsculo ao quadrado é igual a 1/3 de R maiúsculo ao quadrado, ou R minúsculo é igual a R maiúsculo sobre raiz quadrada de 3, e racionalizando o denominador resulta R minúsculo é igual a R maiúsculo raiz quadrada de 3 sobre 3. Então a resposta é: o raio do cilindro é raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes o raio do cone. Pelo enunciado, devemos diminuir de uma quantia x o raio do cone e aumentar dessa mesma quantia a altura do cone, e para que seu volume permaneça constante devemos ter volume do cone igual a 1/3 de πr ao quadrado h, que é igual a 1/3 de πr menos x ao quadrado vezes h mais x, e simplificando 1/3 de π encontramos r ao quadrado h é igual a r ao quadrado menos 2rx mais x ao quadrado, que multiplica h mais x. Após aplicarmos a propriedade distributiva e cancelar o termo r ao quadrado h existente nos dois lados da igualdade e colocar o fator comum x em evidência, encontramos x que multiplica r ao quadrado menos 2rh menos 2rx mais xh mais x ao quadrado é igual a 0. Daí encontrarmos x igual a 0, que não convém, ou, após colocar o fator x em evidência, x ao quadrado mais h menos 2rx mais r ao quadrado menos 2rh é igual a 0. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação completa do segundo grau, encontrando para x o valor 2r menos h, mais ou menos raiz quadrada de h ao quadrado mais 4rh sobre 2. E respondemos: devemos aumentar a altura do cone e diminuir o raio de sua base de uma quantia x tal que x é igual a 2r menos h, mais ou menos raiz quadrada de h ao quadrado mais 4rh sobre 2. Veja a seguir figura representativa do enunciado. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo horizontal à direita, encontrando h ao quadrado é igual a ao quadrado menos a sobre 2 ao quadrado. Portanto, h ao quadrado é igual a 3a ao quadrado sobre 4, no que resulta h igual a raiz quadrada de 3 sobre 2.
O centro da base é o ponto G, baricentro do triângulo ABC. Portanto, o raio do círculo circunscrito é dado por 2/3 de H, ou seja, R igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo vertical à esquerda, encontramos h ao quadrado é igual a ao quadrado menos r ao quadrado, que é igual a ao quadrado menos 3a ao quadrado sobre 9, que é igual a 6a ao quadrado sobre 9. Portanto, h é igual a raiz quadrada de 6 sobre 3. O volume do cone é dado por 1/3 de área da base vezes a altura h. Portanto, V igual 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h. E substituindo os valores de r e h, resulta V igual a 1/3 vezes π vezes 3a ao quadrado sobre 9, vezes a raiz quadrada de 6 sobre 3, resultando em V igual a π, que multiplica a ao cubo raiz quadrada de 6 sobre 27. E respondemos, o volume do cone é π vezes a ao cubo raiz quadrada de 6 sobre 27.